Olá, caro telespectador, estamos aqui hoje com o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria entrar nos lares de vocês para levar informação de qualidade e muito conhecimento com os nossos entrevistados que sempre são muito especiais. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, sim, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Aos brasileiros que trabalham com registro em carteira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, colocou em pauta a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a de número 5.090 de 2014, que trata das correções do FGTS, por um índice de inflação e não mais pela TR, que é a taxa referencial, e mais 3% ao ano, como acontece hoje. O caso vai ser discutido em plenário ainda em abril deste ano. A discussão sobre o assunto está parada na corte há mais de 3 anos e por 3 vezes o assunto do julgamento da revisão foi agendado e adiado. Embora o STF, anteriormente, haver retirado o calendário do julgamento, não é momento de deixar o assunto adormecer. Uma vez que milhares de trabalhadores ainda não se adequaram para o conhecimento deste direito. Estima-se que dezenas de milhares de contas do FGTS podem ou estão esquecidos pelos seus titulares ou seus herdeiros, ou seja, pertencem aos trabalhadores e seus dependentes. A ação visa corrigir os saldos das contas vinculadas ao FGTS para aqueles que têm ou possuem saldos e valores
a partir do ano de 1999, onde o cidadão pode ter direito à restituição com o uso de índices que acompanham a inflação. Ademais, todo cidadão é apto para procurar e buscar os seus direitos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. E hoje, como não poderia ser diferente, eu estou aqui com uma importante e destacada profissional do direito, uma grande advogada, que é a doutora Ana Paula Viana Barman. E ela é advogada e professora universitária, eu vou falar um pouquinho dela aqui primeiro, de graduação e pós-graduação, de Direito Administrativo e Eleitoral, doutoranda e mestre em Democracia e Direitos Fundamentais pelo Unibrasil, membro da Comissão de Direito Eleitoral e da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, tem 22 anos de experiência como advogada e assessoria para administração pública e atuação na área de direito público, além de ser uma exímia palestrante. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui no Direito e Justiça. Obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer poder participar com vocês hoje aqui. Ai, muito obrigada, doutora Ana. Ela conhece muito aí do direito administrativo, até mesmo do direito eleitoral também, e vai trazer hoje uma temática para nós, das mais relevantes aqui, que é justamente falar dessas mudanças que nós tivemos aqui na lei das licitações, né, doutora Ana? Exatamente. A lei de licitações, ela já sofreu alterações, né? A 8666 foi alterada pela lei 14.133, mas nós tivemos um período de 2 anos em que a administração pública e os órgãos puderam optar por qual das duas estariam fazendo seus processos licitatórios. E a partir de abril agora, essa lei entra em vigor definitivamente de forma obrigatória para todos que participam de licitações. Tanto o empresário como o administrador público, o gestor público, né, precisam estar absolutamente atualizados com essas alterações que são bem importantes e significativas. Ah, com certeza, deve trazer aí inúmeros impactos. Como você falou, então ela entra agora em vigor em abril, é isso? Exatamente, definitivamente em abril. A maioria dos órgãos públicos ainda não adotou essa lei, né? Inclusive as prefeituras ainda estão fazendo suas regulamentações específicas, que muitos itens da lei precisam de regulamentação, né, municipal ou estadual, e a partir de abril é obrigatória então a aplicação dessa nova lei. E nesse sentido, então, doutora, a gente está muito familiarizado, né, com o formato dela, né, e enfim, toda a administração pública, né, estabeleceu já rituais, né, que se voltam aí à aplicação e até à observância da norma como está posta, né. Exato. Nesse sentido, quais seriam os impactos e as mudanças mais significativas que a doutora observou aí dessa nova lei? Olha, doutora, nós temos
algumas questões bem importantes na alteração da legislação, tá? A primeira delas, eu acho que, na minha concepção, na minha visão, essa nova lei vai ter que trazer uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança significativa no modo de agir na aplicação dessas novas licitações. Por quê? Porque essa nova lei traz aspectos muito importantes de sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, principalmente na administração pública, eu não estou falando só na questão ambiental, né? Nós estamos falando de uma sustentabilidade como um todo, processos que se sustentem, compras que se sustentem, né? Aquisições sustentáveis, no aspecto de olhar também muito a qualidade e não a quantidade. Então, nós tínhamos antes aquela ideia de que o menor preço, ele teria que sempre que ser observado necessariamente, independentemente da qualidade da aquisição do produto ou serviço. Essa nova lei nos traz que nem sempre o menor preço, ele é economia, né? É a questão da economicidade. Você tem que ter uma qualidade. Então, por exemplo, doutora, às vezes você tinha a possibilidade de comprar uma caneta, né? Uma caneta qualquer, por 30 centavos ou uma caneta boa por R$1. Então, quem vence a caneta por 30 centavos, que na realidade, de acordo com essas diretrizes anteriores, não serviam para aquilo, né, para sua destinação final, que era efetivamente, então, fazer com que as pessoas pudessem escrever. Hoje nós temos o aspecto de que a qualidade é muito observada através dessa sustentabilidade e essa governança que essa nova legislação nos traz, que eu acho muito importante, né, nos traz aspectos importantes de alteração para que o gestor público possa efetivamente trazer um aspecto de governança para a administração pública. Isso é extremamente relevante, né? Especialmente quando a gente pensa que o preço antes era levado em consideração em detrimento da qualidade, por exemplo. Exatamente. Né? Hoje a gente sai de um panorama totalmente, né, retrógrado para entrar numa nova situação que está convergindo com esses interesses sustentáveis, digamos assim, né, doutora? Exatamente. Então, é uma virada de página, né? Então, por isso que vai ser complexo, porque a cultura, né, precisa ser mudada, esse aspecto cultural, essas raízes que foram criadas dentro desse aspecto da licitação precisam ter uma mudança de mentalidade e cultura, olhando também muito a qualidade. Claro que o preço jamais será deixado de ser observado, né, porque a gente sempre tem que buscar essa questão da economia, mas a qualidade hoje também está muito presente na lei de licitações. E também, doutora, a administração pública com essa nova lei vai ter a possibilidade de aplicar muito tecnologia. Então, a tecnologia está muito presente nessa nova legislação, sabe? Principalmente a partir da entrada de novas modalidades que permitem a aplicação de tecnologias efetivas e eficientes dentro da gestão pública para gerar economia e para gerar maior vantagem à administração pública. Porque hoje a gente vê muito, ouve falar muito, né, na LGPD, né, ESG, etc, né, então tudo isso agora também se adequa, né, exatamente, a isso que a gente tem nessa nova legislação, porque, claro, né, o direito ele não é estanque, né, ele tem que se atualizar, né? Exato. Quando a gente até estuda lá nos bancos acadêmicos, a gente sempre ouve, o direito romano, né? Tivemos até né, as cadeiras de direito romano, muitos de nós aí com professores que foram sumidades aí no mundo jurídico, né? E hoje a gente pensa assim, nossa, o direito lá atrás como era e como está hoje. Então a gente, claro, não pode desprezar aquilo que a gente viveu naquele momento, a construção do direito até chegar aos dias de hoje, né? Então hoje, claro, temos um novo cenário, um novo momento e essas adaptações, elas devem ser então suportadas por todas as áreas, enfrentadas, né? Exato. Diria melhor até, né? Não só no direito administrativo, como em tantas outras, né, doutora? Porque o mundo está mudando muito, né? Muito rápido, né? A gente não dá conta, né? A gente tem que ter uma atualização, assim, e nesse aspecto, veja, a administração pública me parece que sempre andou
atrás nesse aspecto, sabe? Então, essas questões de uso de novas tecnologias, de inteligência artificial, todas essas questões que a gente tem convivido tanto, precisam estar dentro da administração pública. Precisa ser utilizado para que o serviço público ofertado à população também tenha qualidade. Então, é fundamental isso. E, inclusive, muitos criticam algumas alterações da lei que nos traz, não sei se nós vamos, inclusive, falar depois, a respeito da entrada da modalidade do diálogo competitivo. Isso, é até importante agora a gente já começar, talvez, até a abordar essa temática, né, de algumas modalidades que acabam sofrendo também essa alteração dentro da nova lei, né, doutora? Imagino que tenha muita coisa para contar para o nosso público, né? Então, nós tivemos a retirada de 2 modalidades, que é a tomada de preço e convite, né, foram 2 modalidades retiradas da lei de licitações. A RDC, que era o regime diferenciado de contratação, também saiu, mas na verdade a lei acabou, de certa forma, incorporando a RDC e surgiu o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que permite que a administração pública converse com o setor privado antes da licitação. Por quê? Porque a administração pública precisa entender qual é a melhor tecnologia para ser usada no seu sistema. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente contrata dentro da administração pública algo por um valor alto, caro, e na prática você percebe que aquilo não é aproveitável ou não pode ser aproveitado. Então, por exemplo, na contratação de um sistema de votação da Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa, precisa ser um sistema que tenha tais características que possa servir para uma utilidade concreta. E antes você não podia dialogar com as empresas que ofertavam essa tecnologia em função de que havia essa proibição, óbvio, né? Claro que dizia-se, então, falava-se muito da questão, né, da corrupção, que está sempre muito presente, e a lei sempre acabava protegendo muito nesse aspecto. Não que não exista mais essa preocupação, mas a possibilidade de dialogar com o setor privado e escolher qual é a melhor tecnologia para que isso esteja no edital, significa economia para o bolso do cidadão. Porque a administração pública vai acabar adquirindo um serviço, e esse dinheiro, esse orçamento é público, vem do bolso da população, e aquilo tem que ser bem aproveitado. E permitir que a administração pública possa dialogar e escolher a melhor tecnologia e que depois abra o edital para que os interessados que detêm essa tecnologia venham participar é fundamental. Então, é uma nova modalidade que ela é promissora, ela é inovadora, ela traz novas vertentes e mudança, mais uma vez, de mentalidade, de postura da administração pública, trazendo um aspecto de governança muito importante nesse momento, né, essa lei de licitações, mas que traz também uma efetividade para as aquisições públicas. Efetividade que eu acho até, inclusive, muito salutar, se a gente parte da premissa de que eu que quero concorrer, terei que estar apto, preparado, ter a tecnologia para poder enfrentar esse certame e conseguir lograr êxito e eventualmente aí ganhar a licitação. Exatamente. E isso implica na qualidade que se busca. Ou seja, você consegue ter uma reunião, né, de situações que vão aí em proveito, né, do cidadão, que é aquele que paga a conta, né? Exatamente. É bem nesse sentido mesmo que eu acho que o diálogo competitivo vem como uma nova modalidade fortíssima aí, né? E que nos traz a possibilidade de qualidade e economia. Porque o que acontecia anteriormente? Você paga por aquela prestação de serviço, ou por aquela tecnologia, ou por aquele sistema, daqui 6 meses você percebe que aquilo não serve mais, então deixa-se de usar e licita novamente com um valor maior para você poder adquirir um produto ou um sistema que seja de acordo com a necessidade da administração. Então é desperdício de dinheiro público, desperdício de tempo, né, porque toda licitação também custa muito. E agora eu acredito que nós tenhamos aí também um olhar muito voltado para efetividade, qualidade, economicidade e né, dentro da administração pública. Todas essas vantagens que a gente sempre espera, né, obter, até porque, né,
nós precisamos realmente de um retorno positivo de tudo isso. Exatamente. Né? Tudo é feito para a coletividade, né? E esse é inclusive a máxima, né? Uma das máximas da administração pública, né? Pensar no coletivo, no interesse público, né? Acima de qualquer coisa. Então, acho que se a gente caminhar e se a mentalidade se adequar a essa nova lei... Tudo funciona, Tudo funciona, né? Só esperamos que isso aconteça em breve, né, doutora? Não vai ser fácil, né? Nunca é fácil. Nenhuma mudança é fácil. Mas a gente acredita, assim, que com esse novo preparo, esse novo olhar, a administração pública, os gestores públicos, os servidores públicos consigam absorver a intenção dessa lei e caminhar nesse sentido. Essa é a esperança. Ah, que bom, né? E quando a gente fala em lei, mudança, né, a gente sempre tem que pensar também naqueles que movimentam o país, né? Os empresários, especialmente nos microempresários. Essa lei, ela vai trazer alguma mudança significativa ou até uma mudança que possa trazer um retorno positivo para esses microempresários, doutora? Como que você lê essa na verdade, essa é uma grande preocupação, porque essa questão econômica sempre preocupa muito. Para quem não sabe, as compras públicas movimentam praticamente assim, 40%, né, da economia aí do nosso país. Então, é um volume muito alto, muito significativo, e o microempresário não poderia ter ficado de fora do espírito dessa lei. Então, a lei foi incorporada do microempresário nessa nova lei de licitações, trazendo inclusive, por exemplo, a vantagem a esse microempresário de cidades pequenas, quando o edital de licitação prevê a possibilidade de que o empresário local seja beneficiado, né? Então, tirando aquela mentalidade, porque não pode estar a tantos quilômetros. Claro, a ideia não é você direcionar o edital, porque isso realmente é ilícito, mas que você possa trazer um benefício ao empresário local, que geralmente sim é microempresário, e sendo microempresário, ele tem condições de atender o gestor público, de atender a administração pública da sua cidade, em detrimento daquele que está a 100, 200, 300 quilômetros, que geralmente traz o quê? Maior gasto à administração pública, com deslocamento, com uma série de coisas. Então, o microempresário, ele foi sim beneficiado neste contexto. Na realidade, não há uma vantagem dele. Ele só não está fora do contexto da lei, né? Foi olhado, sim, teve um olhar especial para essa questão do microempresário, e ele será contemplado aí com essa nova legislação, com certeza. Que bom, né? Isso é a premissa básica, até porque a gente sabe o quanto de empregos são gerados a partir, né, dessas microempresas, né? Então, o Brasil, né, eu até sempre falo porque o Brasil, ele sofre um estímulo, né, e ele tem, os microempresários, eles trazem uma repercussão muito positiva aí, né? A gente depende, né, dessa geração de empregos, né, especialmente nas localidades, né, menores ali, que é onde se instalam essas pequenas empresas, microempresas, né? Então, isso é importante saber, né, para a gente poder conhecer, você que é microempresário, poder agora também tomar essa lei aí como sendo de suma importância para você também, para se desenvolver cada vez mais e participar, né, dessas licitações. Mas, doutora, é claro que, a gente tem muita coisa aqui para perguntar, né, muitas curiosidades acerca da lei, mas sempre tem pontos que são muito importantes para o programa e para quem nos assiste, né? Então, nesse caso, quando a gente fala dessa nova cultura, né, que vai ser impregnada, né, como você vê isso perante a administração pública, de forma geral? Você acha que vai ser fácil, que não vai? Como que você vê isso tudo ao longo do tempo? Você acha que vai demorar muito? A gente sabe que é uma transição, mas como que você enxerga isso sendo tão conhecedora da área, já há tantos anos atuando? Olha, eu acho que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil porque essa lei é uma lei que, ela de certa forma está desmistificando muitas coisas. Por exemplo, você aí em casa pode achar um absurdo que eu vou dizer, mas foi a partir dessa lei agora é possível a compra pública por dispensa de licitação ou inexigibilidade por um valor bem maior do que era anteriormente. Aí você pode dizer para mim, mas que absurdo, porque agora pode comprar, né?
Pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que a realidade tem que ser posta, né? É muito melhor que possa ser feito isso de forma legal e lícita para agilizar, por exemplo, compra de medicamentos, né? Que você haja a desburocratização desse processo todo para melhorar e para trazer melhoria ao serviço público, né? Do que você acabar vendo que gestores públicos e administração pública usa de um caminho, de um subterfúgio, de um caminho que não é um caminho que a legislação está determinando. Então, é claro que a questão da corrupção sempre vai estar presente como uma preocupação. Não é essa a questão. Mas permitir que o gestor público governe, permitir que o gestor público tenha segurança, né, para que possa fazer isso de forma adequada à lei é importante. Mas não vai ser fácil, porque nós precisamos mudar a mentalidade daquele que aplica a lei, que é o servidor público, que é aquele que trabalha com a licitação, sabe? Então, muito treinamento, muita capacitação, muita interpretação da lei. Pode demorar um tempo, mas não podemos demorar tanto tempo assim. Então, as pessoas precisam se adequar, precisam se adaptar, incorporar essa questão da sustentabilidade ambiental, jurídico-político, tecnológica, né, que são vários aspectos, várias dimensões dessa sustentabilidade que a lei nos traz, para que possamos evoluir. Evoluir como no papel da administração pública, evoluir, se fortalecer e atender a população através dos serviços públicos de melhor qualidade. E nesse momento, assim, depois de tudo isso que a gente está vendo, você acha que nesse momento a administração pública está preparada efetivamente para começar a implementar? Não. Não está preparada, essa é uma grande preocupação. Muitos municípios ainda não realizaram suas regulamentações, ainda não fizeram o seu dever de casa, né, que já deveriam ter feito, mas enfim, alguns correm atrás, outros vão ser pegos de surpresa, de última hora, e aí vai ser aquele grande desespero. Mas não está preparada, nem no aspecto de planejamento, também não está preparada no aspecto técnico e vai ter que correr atrás, né? Vai ter que se preparar, ainda que tardiamente, vai ter que incorporar esse espírito da lei, porque é isso que nós temos para hoje, é essa evolução da vez nesse momento, e eu acredito que vai ser sim importante e muito benéfico, não só para a administração pública, como para a população, que com certeza vai poder se beneficiar de melhor qualidade da administração pública. Que ótimo, né? Se a gente pensar isso, pelo menos, né, não a curto prazo, mas, né, médio e longo prazo, né, isso com certeza tende a trazer uma melhoria significativa, né? Sim, com certeza. Todas essas contratações e para todos nós, né, que somos aí dependentes dessas escolhas, né, desses processos licitatórios, né? E que, claro, invariavelmente afeta o nosso bolso, e isso é uma preocupação constante, né? Porque sobrecarrega ali sempre o contribuinte, né? O administrado, né? Que somos nós, né, doutora? Exatamente. Mas, doutora, eu agradeço muito a sua participação no Direito e Justiça. Teriam muitas questões aqui para serem levantadas efetivamente para o nosso público, né? Tenho certeza que existem aí muitas indagações, né? Mas hoje nosso tempo, né, já está encerrando. Agradeço muito o convite, é um prazer poder vir aqui conversar com vocês, esclarecer todas as dúvidas, estou sempre à disposição. Ai, muito obrigada, doutora, com certeza esclareceu muito já, ainda mais nesse primeiro momento, né, que muita gente está se perguntando o que vai mudar, o que vai acontecer, como que eu vou ser afetado, né, diante disso, né, seja nós, seja também a própria administração pública, né, muitos gestores com certeza estão preocupados também com essa aplicação, né, e nada como alguém, né, do seu calibre para vir aqui nos esclarecer, né, que eu sempre falo, aprendo muito com os meus entrevistados e é sempre uma honra ter aqui pessoas como você, doutora. Obrigada, doutora. Gratidão. Muito obrigada pelo convite, e é uma honra para mim. Ai, obrigada. Bom, eu mais uma vez, né, sempre ali não querendo ir mais, infelizmente tendo que ir,
Me despeço, mas sempre naquela certeza imensa que pudemos levar, especialmente aqui a nossa querida convidada, grandes conhecimentos e informações para você que nos acompanha semanalmente aí na sua casa. Agradeço muito, muito por estar com vocês e espero vê-los na próxima semana aqui no nosso Direito e Justiça. Um abraço e até lá!